Vamos voltar então às páginas de nossa Bíblia, ao primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, irmãos. Voltemos a nossa Bíblia neste texto da Escritura Sagrada, infalível, inerrante. Texto do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós faremos aqui, irmãos, e os irmãos, por favor, acompanharão a leitura deste texto, onde Deus nos falará por meio desta mesma leitura. 1 Reis 19, como está em nossa liturgia, de 11 a 18. Vocês se lembram que Elias, fugido de Jezabel e da ameaça dela, foi ao deserto, onde andou por esse deserto durante dias e terminou no Monte Horebe, no Monte Sinai. E lá então Elias foi procurado e achado por Deus. E Deus perguntou a Elias: o que fazes aqui, Elias? Então nós vimos no último domingo a autocomiseração de Elias. Eu tenho sido fiel, e eu tenho sofrido mais do que todos os homens. E nós vimos que Elias não fora tão fiel. É verdade que há um tempo antes deste episódio, Elias tinha se mostrado fiel, mas agora já não tanto. Ameaçado por Jezabel, ele abandonou o ministério profético. Ele fugiu com medo. Ele já não era tão fiel. Ele tinha uma autoestima elevada demais acerca dele. Ele achava, como nós vimos no domingo passado, que o seu sofrimento era incomparável. Ninguém sofria como ele. E só ele havia ficado dos servos de Yahvé. Mas o Senhor Deus iria dizer a ele: não, 7.000 homens eu tenho preservado. Eles também não dobraram os joelhos diante de Baal e não beijaram a Baal. Você não é o único fiel, Elias. Acho que você tem se autoestimado demais. Talvez isso seja o motivo da sua tristeza espiritual, da sua profunda tristeza. Você começou a, como nós vimos no ano passado, irmãos, Elias começou a pregar para si mesmo meias verdades. Ele começou a acreditar nelas. Ele começou a olhar muito para ele, para o seu sofrimento, para o seu suposto zelo. Isso foi afundando o servo de Deus. Quando ele deveria olhar para Deus, ao invés de olhar para ele. Vamos ver como Deus vai tratar Elias aqui. Como ele vai restaurá-lo. Fazendo com que Elias deixe de olhar para si mesmo e passe a olhar para o Senhor. Olha o que diz o texto, versículo de número 11. O Senhor aparece no monte e diz o texto assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu-se o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus servos profetas, ou os teus profetas, à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, vamos orar ao Senhor para que Ele nos fale através da pregação de sua palavra que for agora lida. Ó Deus santo e bendito, ó Pai, anima a nossa alma,
fortalece a nossa alma, livra-nos da tristeza do nosso coração, ó Deus, ao olharmos para o Senhor, fiel, soberano e compassivo. Abençoa-nos agora, ó Deus. Nós te pedimos, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos consola, a tua palavra nos dá esperança. Abençoa-nos enquanto ouvimos a tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos, com o auxílio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Meus irmãos, como nós vimos, Elias havia contado meias verdades para si mesmo. E isso fez com que Elias muito se entristecesse. Ele deixou de ver que Deus já começara a mudar a sua sorte. Que ele, embora tenha sido ameaçado por Jezabel, ele havia antes, pela graça de Deus e o poder de Deus, junto com o povo arrependido e quedado aos pés do Senhor, depois do Senhor mostrar o seu poder no fogo do Monte Carmelo, que consumiu o altar e tudo que estava ao redor, tendo o Senhor ordenado a Elias que matasse, juntamente com o povo, os falsos profetas, os profetas de Baal. Deus já estava mudando a sorte de Elias, o povo já estava aos pés do Senhor, os profetas de Baal foram destruídos, mas Elias não queria ver isso. Como nós vimos no domingo passado, Elias tinha uma memória seletiva. Ele pensava só no seu sofrimento e que merecia algo melhor. Agora o Senhor vai mudar a sorte de Elias, vai restaurar a alma de Elias, fazendo, como nós falamos no início, não que Elias continuasse a olhar para si mesmo, mas colocar os seus olhos fitos no Senhor. O Senhor combateria as meias verdades que Elias pregou a si mesmo com verdades vindas de Deus com V maiúsculo. Verdades sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre sua fidelidade, sobre sua soberania e sobre sua compaixão. E nós veremos isso, que a alma de Elias foi fortalecida e o profeta foi restabelecido por essas verdades sobre Deus. Deus é o Deus fiel. Deus é o Deus também soberano, e Deus é um Deus compassivo. Mas vejamos primeiro como Deus é fiel, como Deus sempre foi fiel, desde o passado, Deus é fiel. Irmãos, nós temos aqui Elias no Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Lembram-se do episódio em que Moisés subiu no Monte Sinai e Deus deu a ele as tábuas da lei de Deus, o decálogo? É nesse mesmo monte agora que Elias de fato se encontra. O texto do verso 18, do versículo 18 desse mesmo capítulo 19 diz assim, olhem comigo por favor, versículo 19, capítulo 19, versículo de número 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, referente a Elias isso, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Então Elias agora, meus irmãos, como nós temos sabido, se encontra no Monte Horebe, e esse monte é o mesmo monte em que Moisés teve de fato o encontro com Deus, onde Deus encontrou a Moisés. Em Êxodo 3, versículo 1, nos mostra que Moisés estava conduzindo o seu rebanho, e então nesse mesmo monte, Deus encontrou-se com Moisés. Horebe é o lugar onde Moisés encontrou com Deus no fogo, na sarça ardente. É interessante que vocês viram no texto que há fogo também. Lembra? E passou diante de Elias um fogo, mas o Senhor não estava nele. Isso leva a nossa mente ao Êxodo, ao capítulo 3, onde Deus estava ali na sarça ardente, que ardia, que pegava fogo, mas não se consumia. Na mesma montanha também, em meio a relâmpagos, fumaça e tremor de terremotos, Deus também se manifestou a Moisés. Isso está em Êxodo 19. E é interessante que aqui também tem terremoto. Ou seja, o texto aqui de Elias nos leva ao texto de Êxodo, ao livro lá, a experiência de Moisés com o Senhor. Porque assim como Deus está se revelando a Elias, anteriormente Deus se revelou a Moisés. Foi nessa mesma montanha que Moisés testemunhou indiretamente a glória de Deus em Êxodo 33. E esse texto é misterioso, não é esse texto? De Êxodo, capítulo de número 33. Vocês lembram dele? O contexto é o seguinte: o povo de Deus havia quebrado a aliança.
E Deus falou com Moisés assim: levanta agora do acampamento e sai com este povo. Eu não vou com vocês. Você irá conduzir esse povo e eu não vou. Porque se eu for, eu vou consumir esse povo. Esse povo é de dura serviço. Eu vou destruir esse povo. E então Moisés diz, ele vai ao monte, Horebe. Moisés está lá. E Moisés diz: Senhor, se a tua presença, não precisa do texto, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair ou subir deste lugar. E aí Moisés diz: Senhor, tem compaixão do povo. É o teu povo. O Senhor não prometeu cuidar dele? Agora veja o aspecto da fidelidade de Deus, que aqui é ressaltado. É o que Deus quer mostrar para Elias nesse texto. Que Deus continua fiel. Que Elias pode continuar confiando no Deus fiel. Porque Moisés apela para a fidelidade, o amor fiel de Deus. É o teu povo. O Senhor vai destruir o teu povo. O que dirão os egípcios? O que dirão as nações? Que o Senhor tirou o povo lá do Egito, mas não pôde manter a promessa. E aí então Deus diz assim: por amor a você, Moisés, eu irei com o povo. Aí Deus, Pedro, ouve de Moisés o seguinte: Senhor, deixe-me ver a tua glória. E aí que vem um texto muito misterioso, né? Deus fala assim para Moisés: eu passarei por ti, mas você não verá a minha glória. Não verá a minha glória por inteiro, a minha glória maravilhosa. Você a verá por de relance. Aí olha só lá no Êxodo 33. Deus diz assim: entra nessa caverna, nessa fresta na rocha, na penha. Aqui Elias está numa caverna. Aliás, o texto aqui, no hebraico, diz que Elias entrou na caverna, não em uma caverna, mas na caverna. Quando o autor inspirado colocou na caverna, ele está nos levando a entender que é a mesma caverna que Moisés esteve. Entra na caverna. E a caverna, até alguns arqueólogos que conhecem o Monte Horebe, dizem que há uma fresta que possivelmente seja esta, onde cabe apenas um homem. E o Senhor disse: entra ali, Yara. E quando eu passar, eu vou colocar a mão no seu rosto. E você não me verá completamente. Depois eu vou tirar a minha mão sobre o teu rosto e você me verá de costas. É claro que tudo isso é uma figura de linguagem. Deus não tem mão e Deus não tem costas. Mas a ideia é que Moisés não veria a Deus completamente, porque ninguém poderia ver a face de Deus e viver. Então ele viu parte da glória de Deus. Mas nisso Deus mostrou que é bondoso com Moisés, que quer ter uma relação com Moisés e com seu povo, mesmo o povo pecador, porque Deus prometeu salvar o povo, Deus prometeu guiar o povo, e Deus é fiel. Então Deus ali naquele evento do Êxodo 33, Deus renova a sua aliança, mostra parcialmente a sua glória a Moisés, glória que seria vista plenamente quando Jesus viesse, como de fato veio. Lembra do que João diz? E vimos a sua glória. Glória como o único Filho de Deus. E nós veremos de novo esta glória perfeita. Os discípulos verão Cristo novamente, como viram a primeira vez, mas uma glória muito maior, porque ele se humilhou da primeira vez. Ele deu relances da sua glória, como no Monte da Transfiguração. Mas nós veremos a glória de Deus, aquela glória em Cristo Jesus, majestosa. Nós a veremos finalmente quando Cristo vier, quando Cristo retornar. Mas todo esse texto, todo esse contexto, ele nos lembra, como deveria lembrar Elias, da fidelidade de Deus. Deus perdoa pecados. É isso que está falando lá em Êxodo 33. Lembra? O povo pecou, Moisés clamou pelo povo, Deus perdoou o pecado do povo e disse: eu vou com o povo. Eu vou com você, Moisés, e com o povo. Eu perdoo o pecado do povo. Deus está falando agora, nesse contexto, a Elias: eu perdoo o teu pecado, Elias. Você fugiu. Você abandonou a sua vocação. Mas eu perdoo o seu pecado, Elias. Eu vou te restaurar porque eu sou fiel. Eu não abandono aqueles que eu chamei. Eu jamais desampararei aqueles que escolhi, por mais pecadores que sejam.
eu sou um Deus fiel. Eu vou completar a obra que eu comecei. Laila, Deus não vai jamais, minha irmã, nos abandonar, apesar de nós mesmos. Deus vai nos aperfeiçoar no poder dele. Ele vai nos levantar todo dia na sua graça e no seu poder e vai completar a obra que começou, porque o nome dele está nisso e ele não desonrará o seu nome, porque Deus é fiel. A obra que começou, ele completará. E Elias deveria saber disso. Mas Deus é o Deus fiel do passado. Como foi com Moisés, Elias é lembrado agora nisso. Mas Deus também não é só fiel. Deus é soberano no futuro. Se Deus foi fiel no passado com Moisés, e Elias está em todo esse contexto envolvido, quando Elias olha para o futuro, ele tem que saber que Deus é soberano. E é disso que fala o texto agora. Olha só o que diz o versículo de número 13. Ouvindo Elias, veja aí, né? Ele ouviu o cicio tranquilo, e nós vamos voltar a ele mais para o final do nosso sermão. Ouvindo Elias, envolveu o rosto, versículo 13, no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É a segunda vez que Deus pergunta a Elias o que ele faz ali no monte. E Elias vai responder a mesma coisa que respondeu no versículo 10. Elias continua se autocomiserando. Ele acha que está sofrendo demais, que ele é muito fiel e que não merecia isso. Ele responde: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Lembra-se que nós vimos no domingo passado que essas palavras de Elias são meias verdades. Elas de fato haviam acontecido, mas já não era assim. Ele diz aqui: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Ele não era tanto agora, porque fugiu quando deveria enfrentar, e fugiu de Jezabel, então não foi tão zeloso. Ele também diz aqui que Elias disse que os filhos de Israel deixaram a aliança de Deus. Isso era verdade no tempo passado, mas no Monte Carmelo, quando Deus mostrou a sua glória através do fogo, consumiu o altar, os israelitas caíram de joelho e disseram: Yahvé é o Senhor, Yahvé é o Senhor, e eles voltaram à aliança. Então já não era verdade que Israel tinha deixado a aliança, eles tinham retornado ali no Monte Carmelo, como nós vimos anteriormente. E por fim, diz que Elias diz que mataram os profetas do Senhor à espada. É verdade que muitos profetas, pelas mãos de Jezabel, morreram, mas os últimos profetas que morreram não foram do Senhor, foram os profetas de Baal, 450, e Deus estava então mudando a sorte. Então veja, Elias está falando a ele meias verdades, como nós vimos no passado, e parece que tudo é um caos para Elias, parece que tudo está perdido, mas o Deus fiel no passado é o Deus soberano no futuro, e aqui mostra que Deus vai agir soberanamente. Olha o versículo de número 15. Disse-lhe o Senhor, vamos ler juntos, 15 a 18, leiamos. Disse-lhe o Senhor: vai, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda... Irmãos, quando Elias viu no contexto que ele estava, que Deus continuava fiel. Como Deus perdoou o povo pelos seus pecados e passou novamente a andar com o povo lá em Êxodo 33, Deus também está disposto à mesma fidelidade para com Elias, o profeta que fugiu. Deus diz: Elias, eu sou fiel, eu vou restaurar você, eu vou te dar graça, as minhas promessas não falharão com você. Deus é fiel no passado. Agora Deus quer mostrar a Elias que ele é soberano no futuro. Ou seja, Elias, parece que tudo está perdido, mas não está. Eu continuo ainda soberano sobre os tronos da terra. É por isso que Deus vai dizer a Elias: volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Irmãos, a Síria era um povo inimigo de Israel.
A Síria não conhecia Yahvé. Mesmo assim, o Senhor é soberano sobre a Síria. O Senhor governa todos os povos. O Senhor fez o ímpio, como diz a Bíblia, para o dia da calamidade. Quem governa tudo e todos é o Senhor. Então Deus está dizendo a Elias: Elias, você está temendo o contexto, você teme Jezabel, você estava temendo antes de morrer os profetas de Baal, mas eu, o Senhor, tenho o controle de tudo. Nada está fora do meu controle. Você deve conhecer e confiar na minha soberania sobre o seu futuro e o futuro do meu povo e o futuro das nações. É por isso que Deus aqui vai enviar Elias para ungir um rei pagão, mostrando que Deus tem domínio sobre tronos, sobre potestades, sobre principados no céu e na terra. Ninguém é colocado no trono, um presidente de uma nação não é feito presidente sem que Deus permita e tenha um propósito nisso. Ou como nós temos falado aqui, sempre lembramos, ou para julgar uma nação, Deus coloca um governante mau, ou para abençoá-la. Independente, é Deus que coloca. Ninguém sobe a um trono, ninguém é reconhecido presidente, sem que Deus tenha um propósito nisso. Aquele que colocou é poderoso para tirar quando ele bem entender, segundo os seus propósitos, sempre santos, justos e bons. Então a ideia aqui é que Deus continua governando. E Elias pode olhar para o futuro sem medo, porque Deus é quem estabelece os reis. E aí Deus não vai só estabelecer o rei da Síria, que é um rei pagão, ele também vai ungir Jeú, rei de Israel. Olha aí, então Acabe é uma ameaça que vai passar. Ou seja, Deus está dizendo para Elias: Elias, eu sei a ameaça de Acabe e Jezabel, mas eu vou estabelecer um outro rei no lugar deles. Você tem que confiar em mim, porque eu sou soberano sobre o futuro. Eu é que governo a história. Tudo que te acontece está sob o meu controle. E tudo que acontece à nação, ao meu povo, também está sob o meu controle. O que acontece na terra tem o meu domínio. E ele vai dizer aí, versículo de número 16: a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então Deus, tá vendo? Deus está dirigindo soberanamente todos os cargos importantes. Ele vai colocar um rei sobre a Síria, que é uma nação que está se levantando contra Israel. Ele vai colocar um rei sobre Israel e ele vai ungir um profeta no lugar de Elias. Então Deus domina, como nós cantamos, sobre tudo. Deus é que estabelece pastores, aquele que os retira, é aquele que os coloca. Deus é que, através da providência, por meio da igreja, estabelece presbíteros e diáconos. Deus é que faz tudo isso. Se uma igreja é fiel, Deus dará a ela homens fiéis, pela sua graça e misericórdia, para que a conduza. Se uma igreja é infiel, Deus dará homens segundo o coração dessa igreja, que vai trazer dificuldade a ela. Mas é Deus que faz tudo isso. Deus estabelece profetas. Deus é que os levanta como governantes da terra. A ideia é que Deus é Senhor não só da esfera eclesiástica, aqui representada pelo profeta Eliseu, que vai substituir Elias, como também da esfera civil, da esfera dos magistrados, porque ele tira rei, ele coloca rei. Não só no seu povo, aquilo que dá de fato limitado a Israel, como também as nações pagãs. Deus faz isso. É por isso também, lembrando do Antigo Testamento, tem vários textos que a gente pode lembrar sobre isso, mas é por isso também que Deus envia Jonas a Nínive, que era a capital de outro reino, inimigo de Israel. Mas Jonas, o profeta de Deus, é levado a Nínive para anunciar o juízo de Deus, porque Deus governa também sobre outros povos. Não é só ali restrito a Israel, nunca foi. Tanto que, lembra que quando Davi quer construir uma casa para Deus, Deus diz assim: o céu é o meu trono e a terra é o lugar onde eu piso. Que casa me edificarei? Vocês vão tentar me limitar a um lugar, o meu domínio? Não, meu domínio é territorial em um lugar só. Eu domino sobre tudo. E eu sou soberano. Então você, Elias, tem que confiar em mim, que o seu futuro, o futuro do seu povo e o futuro do mundo estão nas minhas mãos. Porque eu governo sobre tudo. O Senhor é soberano sobre o futuro. Não só fiel no passado, em cumprir a promessa que nos deu de nos salvar, apesar de nós mesmos. Ele vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar completando a obra dele sempre conosco, até o fim. Como é soberano no futuro. Nós olhamos para o passado e somos consolados.
olhamos para o futuro e somos fortalecidos. Quando Deus está ensinando a Elias verdades com V maiúsculo. Não as meias mentiras que Elias acreditava. E não fazendo Elias que continuasse olhando para ele mesmo, mas que olhasse para Deus, quem Deus é e aquilo que ele faz. Então, meus irmãos, veja aí. No versículo 17, vamos ler juntos, 17 e 18, leamos aí juntos. Quem escapar à espada de Azael, Jeú, interessante que aqui você vê a soberania de Deus em guardar o seu povo, um verdadeiro povo que o adore na terra. Porque Elias disse, lembra o que Elias disse? Só eu fiquei. Não, Elias. Você. Eu tenho um povo que eu preservo e eu vou preservar até o fim. Eu tenho um remanescente fiel. A minha igreja, ainda que sofra oposição e perseguição do mundo, jamais será destruída. O meu povo triunfará pelo meu poder e graça. Tanto que Paulo, o apóstolo Paulo, vai usar esse texto, esse evento, para falar sobre a fidelidade de Deus em ter um povo e preservar o povo dele, que é a igreja de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Daí a fidelidade de Deus. Ele conheceu um povo, amou um povo, e não rejeitou porque ele é fiel. Depois diz, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Paulo pergunta. Aí Paulo vai citar o texto de 1 Reis. Reservei para mim, disse o Senhor, 7.000 homens. Paulo está citando isso, lá na carta aos Romanos. Que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aí Paulo vai comentar, o apóstolo. Assim, pois, também agora, não só lá, quando Deus reservou um remanescente fiel, esses 7.000 homens, a sua igreja lá, na época lá em Israel, quando Acabe e Jezabel eram os governantes ímpios, Deus conservou o povo dele, conservou, guardou o remanescente. Aí Paulo diz, não só naquele tempo, mas agora também, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E meus irmãos, isso aqui é poderoso. Porque nós olhamos para o nosso contexto, nós vemos a igreja ser atacada, nós vemos a impiedade, a ideologias anticristãs entrando sorrateiramente na igreja. Nós vemos as igrejas deixando de pregar a doutrina, se envolvendo com politicagem, se envolvendo com falsas doutrinas, com abandono da palavra de Deus, com abandono da fé dos antigos, e nós olhamos e ficamos com medo e perguntamos, o que será da igreja? Meus irmãos, Deus conservará o seu povo santo. O povo santo de Deus jamais será destruído. Denominações podem passar. Denominações podem desaparecer. Podem se corromper a tal ponto de não serem reconhecidas mais como igreja de Cristo. Hoje de manhã aqui, depois do nosso culto de manhã, eu citei a PCUSA, que é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ela era a igreja mãe nossa, ela que trouxe o presbiterianismo através de Ashbel Graham Simon, aqui para o Brasil, era a nossa mãe, só que ela apostatou, ela adulterou, a nossa mãe adulterou. Hoje saiu uma reportagem, há algum tempo atrás, já tem acho que uns 3, 4 anos, não sei, de que a PCUSA perdeu muitos membros porque passou a aceitar o ministério ordenado da palavra por meio de homossexuais. Então você vê, denominações passam. Elas podem se corromper a tal ponto de estarem longe da palavra de Deus, mas o povo fiel de Deus, a igreja dele, os crentes de coração, serão conduzidos, como Paulo diz, de triunfo em triunfo, graças a Deus. Por isso nós combatemos o bom combate. Nós queremos que a igreja e a nossa denominação continue fiel. E isso só será possível segundo a graça de Deus, se nós nos mantermos firmes na fé bíblica. Se nós abandonarmos a Bíblia, nós seremos destruídos pelo próprio Deus, como Deus falou em Apocalipse. Lembra as igrejas lá? Vê onde você caiu. Volta, senão eu vou remover de você o seu lugar. É Jesus mesmo que fala isso. Não é o diabo. É o próprio Jesus. Eu vou fechar essa igreja aí, se vocês não voltarem ao primeiro amor, o lugar de onde vocês caíram. Então, meus irmãos, nós lutamos pela verdade, lutamos pela nossa igreja. Mas enquanto nós fazemos isso, esse bom combate, nós
temos a certeza que o soberano Deus guardará o nosso futuro. Nós jamais iremos nos perder. Aconteça o que acontecer. Se você é um crente fiel, você faz parte da igreja de Cristo, pela graça e o poder dele, quando Jesus vier com seus santos anjos, pela graça de Deus, você lá estará, de pé e guardado. Porque Deus é soberano sobre o futuro. Deus diz aqui, eu conservei um remanescente fiel. E Paulo diz, não só lá no tempo de Elias, mas também agora. Por fim, Elias foi fortalecido ao saber e conhecer e ter Deus falando essa verdade para ele sobre si mesmo, sobre o próprio Deus, que Deus é o Deus fiel no passado. Como foi com Moisés fiel, restaurando a aliança, Deus é fiel com Elias também, com o povo dele, jamais vai abandonado, porque Deus prometeu e é fiel. Deus é soberano sobre o futuro. Deus controla o futuro. Nós podemos descansar em Deus enquanto lutamos o bom combate. Nós descansamos. O Senhor fará com que a sua igreja triunfe finalmente. E por fim, no presente, veja, nós falamos no passado, Deus é fiel no passado, Deus é soberano no futuro e Deus é compassivo no presente. Deus é um Deus compassivo, é um Deus manso. Olha só o que diz o texto, versículo 11 e 12, vamos ler juntos? Versículo 11 e 12, leiamos. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor, depois do vento, depois do terremoto, Deus havia, irmãos, ordenado a seu profeta que saísse da caverna. Porém, no primeiro momento, Elias recusou obedecer. Tanto que ele vai sair depois que ele ouvir o cicio, suave e tranquilo. Então Elias pegou uma coberta, colocou sobre o rosto e saiu à porta da caverna. Mas quando Deus diz, põe-te de pé nesse monte perante o Senhor, Elias não fez de primeiro. É assim conosco, não? O Senhor ordena algo a nós e nós muitas vezes relutamos em fazer. Mas o Senhor é paciente. Graças a Deus, né? Se Ele não fosse, ai de nós. Mas Ele é paciente, Ele é compassivo. Assaz benigno, tardio e grande em clemência e misericórdia. Então Elias, depois do cicio, ele ouviu, ele colocou o manto sobre ele e saiu à porta da caverna, né? Ali a entrada da caverna. Então o Senhor falou com ele. Irmãos, é interessante aqui que nós devemos ter cuidado com a nossa soberba. Elias, ele no primeiro momento recusou-se a sair diante de Deus, na presença de Deus, estar, por assim dizer, face a face com o Senhor. A ironia em relação a esse momento é que o medo de Elias, o profeta, muitas vezes, esse profeta mesmo que agora está com medo de ver o Senhor e sair, muitas vezes esse mesmo profeta se vangloriou corajosamente de estar sempre na presença do Senhor. Lá no capítulo 17, Elias, ele vai dizer assim ao rei Acabe, o Senhor perante cuja face estou. E depois a Obadias, lembra? Obadias, o servo de Acabe, que poupou 100 profetas, escondeu-os, ele vai dizer a mesma coisa a Obadias, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Então é interessante, né? Que Elias dizia assim, eu estou na presença do Senhor, eu sou um profeta que vivo na presença do Senhor, mas agora ele está com medo de ir para a presença do Senhor. Então a ideia aqui é a seguinte, a gente tem que ter cuidado e humildade de não parecer presbítero Luiz, presbítero João, diácono Luiz, diácono João, minha irmã Ana, minha irmã Lili, Cida querida, André Torres. A gente tem que, Cauê, sempre ter cuidado de não parecer ter mais intimidade com Deus do que nós temos de fato. Às vezes, infelizmente, nós somos inclinados a mostrar para os outros que nós somos mais íntimos de Deus do que de fato somos. E Elias, é verdade que Elias não fez isso por mal, mas ele pensava muito dele, no seu zelo. E quando Deus o chamou para estar à presença dele, ele recuou a princípio. Ele não quis sair. Quando veio o fogo, o terremoto e tal, ele ficou lá dentro da caverna. Quando ele ouviu o cicio tranquilo e suave, é que ele saiu. E mesmo assim não saiu de todo. Ficou ali, né, a porta, por assim dizer, da caverna, a entrada dela.
Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, quando nós falamos aos outros da nossa intimidade com o Senhor, para não parecer que nós somos mais do que somos de fato. Será que nós somos mesmos íntimos do Senhor? Será que nós estamos sempre fazendo a vontade do Senhor? Tem que ter cuidado com isso. Porque senão nós estamos passando uma imagem que nós não temos. E por mais que seja alguém entre nós aqui, o mais santo dentre nós, como diz e lembra a confissão de fé, essa pessoa, que pode ser realmente mais santo dentre nós, ainda está muito aquém de ser aquilo que Cristo deseja que ele seja de fato. Então sejamos humildes e verdadeiros conosco. O Senhor tem nos dado da sua intimidade, mas quanto nós ainda devemos buscar mais intimidade com o Senhor e conhecê-lo mais, como nós estamos muito aquém ainda de conhecer o Senhor, como nós deveríamos estar sempre na sua presença, sempre diante, Silvia, da sua Valcácer face. Mas veja só, irmãos, Elias ainda insistia na sua autocomiseração, como ele diz no versículo 14. Essa fraqueza de Elias, meus irmãos, nessa fraqueza, Elias não teria suportado nada além de um Deus compassivo e manso. É por isso que Elias não sai quando vem a ventania, que despedaça a penha. Lembra que Deus passou por um vento, uma ventania? Ele despedaçou um vento forte e Elias ficou lá dentro, porque na fraqueza dele, no pecado dele, ele não podia sair nessa hora. Depois veio o terremoto e Elias ficou lá dentro também. Depois veio o fogo consumidor. Elias não saiu, porque Elias estava carregado de fraqueza, tinha abandonado o ministério. Mas então o Senhor mostrou, irmãos, e aqui está a beleza também do texto, Cristina, que o Senhor mostrou que é compassivo no presente. O texto diz que então veio depois da ventania, depois do terremoto, depois do fogo, veio um cicio suave e tranquilo. O cicio é uma voz que fala suavemente. Então veio uma voz, falou suavemente, e Elias saiu. Irmãos, a voz mansa e delicada do Senhor significa que Elias podia ainda ter uma amizade com o Senhor, com Deus, que ele a princípio, ali, abandonara a missão dele, fugindo do seu ministério. Mas Deus diz a Elias: Elias, eu te perdoo. Quero ter comunhão contigo, Elias. Eu sou o seu Deus. Sai para fora. Venha conversar comigo. Venha buscar a minha intimidade. Irmãos, essa voz mansa que falou com Elias significa que, acima de tudo, nós podemos ter uma amizade íntima com Deus. Isso aqui é poderoso, né? O Deus que se revela também, embora aqui diz que ele não estava na ventania, no terremoto e no fogo, nós sabemos que em outros lugares da Bíblia Deus se revela na ventania, no terremoto e no fogo. São manifestações, teofanias de Deus. Deus não é o terremoto, Deus não é a ventania e Deus não é o fogo, mas Deus se revela dessas formas também para mostrar o seu poder. Lembra que no Sinai, quando Deus preparou o povo para estar diante dele, porque o povo queria ouvir a voz de Deus, houve um terremoto e fogo, e tremeu o chão, e o povo diz: não fale-nos o Senhor, não diretamente, mas por meio de Moisés, senão nós morreremos. Então Deus se revela por meio dessas forças que ele criou na natureza. Só que aqui, no caso, Deus não estava nessas coisas, porque Elias não poderia suportar. Deus estava numa voz compassiva, suave e tranquila. Deus é delicado e manso também. Embora seja fogo consumidor, destruidor, ele também, quando nós necessitamos e estamos fracos, Deus é manso e compassivo. Esse mesmo Deus manso e compassivo que veio a Elias, vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele Deus homem que não esmaga a cana quebrada, como diz Isaías, e nem apaga a torcida que fumega. Ele não destrói o mais fraco dos seus servos. Ele se compadece dele e o levanta. Nós sabemos disso, eu e você. Nós sabemos. Quantas vezes o Senhor teve compaixão de nós quando nós falhamos com Ele terrivelmente. E Ele, com a sua voz suave e tranquila, com os seus salmos belíssimos, os quais Ele inspirou os seus servos que escrevessem, como as suas passagens lá no profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o Senhor usou a sua voz e tem usado a sua voz tranquila e suave para nos levantar, para nos reerguer de novo,
para nos perdoar, para nos fortalecer, assim como Ele fez com Elias. O Senhor Jesus ainda tem a sua voz mansa e suave a nos abençoar, a nos confortar. O Senhor Jesus era aquele compassivo com os doentes, tocando suas feridas para curá-las. O Senhor era compassivo, o Senhor Jesus, no luto, chorando com os que choravam. O Senhor era manso com as crianças pequenas, reunindo-as em seus braços. Ele foi compassivo com a mulher adúltera que confessou o seu pecado e os teve perdoados pelo manso e compassivo Jesus. O Senhor foi manso com seus discípulos, restaurando-os para a comunhão depois de todos terem a Ele abandonado. O Senhor foi amável e compassivo com Pedro, quando este mesmo, Pedro, o negou. Jesus o chamou novamente a pastorear o seu rebanho. O Senhor foi compassivo com seus discípulos pecadores, quando os escolheu, mesmo pecadores, para transformá-los, chamando-os de amigos. Lá em João 15, Jesus diz assim aos discípulos tão falhos como eu e você, como Elias: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não é, meus irmãos, maravilhoso nós pecadores sermos chamados de amigos por Cristo Jesus? Ele é o nosso amigo. Ele se fez o nosso amigo. O Deus santo e bendito, separado dos pecadores, e ser o nosso amigo. E Ele continua nos falando, manso, suave, quando Ele deveria nos destruir. Ele ainda tem compaixão de nós. Assim como naquele dia lá no Horebe com Elias. No cicio, tranquilo, suave. O Senhor Jesus tem nos pastoreado como Rei e Pastor, como Deus compassivo e manso. Ele não nos destrói quando nós merecemos ser destruídos. Jesus será sempre compassivo conosco. Ele será sempre manso em sarar as nossas feridas e tratar nossas almas e corrigir e nos purificar de nossos pecados. Ele será manso conosco em nossa depressão espiritual. Ele nos entende como ninguém. Ele tem longo ânimo para conosco em nossas tristezas, muitas vezes por conta dos nossos pecados. Ouçamos a voz mansa de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Veja que voz mansa. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis, como Elias, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, assim como a minha voz, e o meu fardo é leve. Há um hino que diz assim: descanso, ó alma, eis o Senhor ao lado, paciente leva e sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, é imutável teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma, o amigo celestial protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, o trilho é estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora a Deus o teu futuro, e o que é mistério há de aclarar-se, enfim. Confia, ó alma, a sua mansa voz ainda acalma o vento e o mar feroz. Confia, ó alma, a hora vem chegando. Irás com Cristo, o teu Senhor, morar. Sem dor nem mágoas, fruirás cantando as alegrias
do celeste lar. Descansa, ó alma. Agora há pranto e dor. Depois a alegria, a paz e o céu de amor. Descansemos, irmãos, no Senhor. Amém.